Bem-vindos à Semana da CIPAT. Eu sou o enfermeiro Diego e eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de prevenção. E o foco do nosso tema de hoje vai ser as infecções sexualmente transmissíveis, HIV e a AIDS. Então, nós vamos falar um pouquinho e focando sempre na parte da prevenção, que o objetivo maior da CIPAT é prevenção de acidentes, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção de acidentes na saúde do trabalhador, tá? As infecções sexualmente transmissíveis, elas têm algumas causas, né? E geralmente o agente causador são vírus, bactérias ou fungos, né? O meio de transmissão dessa doença, ele é pela sexual, então por isso que é uma doença sexualmente transmissível e a melhor maneira de prevenção vai ser sempre o uso da camisinha. Como que a gente descobre se está tendo ou não alguma doença sexualmente transmissível? Então, geralmente, o que acontece? Essas doenças, elas se manifestam através de feridas, corrimentos, bolhas, verrugas, e ela pode não aparecer de imediato. Então, eu tive a relação sexual, será que eu já vou ter a doença sexualmente transmissível? Não. Ou a infecção sexualmente transmissível? Não. O que pode acontecer é que ela leva de 5 até 30 dias para se manifestar no organismo. Então, eu tenho esse tempo para manifestação da doença, que a gente chama de tempo de incubação do vírus ou da bactéria, até mesmo do fungo, tá? Então, a gente precisa ter essa consciência, né, do que é a DST ou a IST, que é uma doença sexualmente transmissível. Ela atinge em torno de 1 milhão de pessoas no mundo, pela Organização Mundial de Saúde, são dados do Ministério da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A importância desse tema é porque está crescendo cada vez mais o número de pessoas infectadas, né? Não podemos esquecer também do HIV. O HIV, então, lembrando que é o vírus da imunodeficiência humana, ele atinge, né, as nossas células imunológicas e pode levar o indivíduo, né, que adquire o vírus a desenvolver a doença que é a AIDS, né? O organismo ele fica suscetível a essas doenças, principalmente as infecções oportunistas, por conta de abaixar a imunidade do nosso organismo, e aí as doenças, qualquer outro tipo de doença, até mesmo um resfriado, pode afetar nosso sistema imunológico, e com isso, a doença que seria só apenas um resfriado, até mesmo a pneumonia, ela pode nos levar a uma complicação do quadro, levando até mesmo a óbito, né? O ataque, ele é diretamente ao sistema, o vírus, né? Ele ataca diretamente o sistema imunológico, que ele é responsável pela nossa defesa, né, do nosso organismo. E a transmissão dele é principalmente, né, através de sexo desprotegido, sem camisinha, com parceiros também desconhecidos, ou até mesmo conhecidos. O uso de seringas compartilhadas, principalmente por pessoas que são usuários de droga, ou até mesmo a mãe também, que é infectada pelo vírus, pode passar durante a amamentação para o filho, o recém-nascido. Durante a gravidez também, no parto, pode ocorrer a contaminação. E durante a amamentação, como eu disse para vocês. Lembrando também que, como estamos dentro de um hospital, através do acidente pérfuro cortante, se eu não tiver protegido, eu aumento o risco quando eu me perfuro ou corto, ou até mesmo me contamino com algum sangue de algum paciente que pode estar infectado com o vírus. Como não vem escrito na testa, não vem marcado, a gente não sabe qual paciente pode ter ou não o HIV, né? Então, a melhor maneira é a prevenção sempre, lembrando que dentro do meio hospitalar nós temos as precauções padrões e precisamos utilizar elas de forma correta aí pela equipe de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, dentistas, etc. Tá bom? E vamos falar um pouquinho da importância da prevenção, né? Então, a prevenção é o melhor tratamento, né? A gente tem tratamento aí para gonorreia, para sífilis,
para as doenças sexualmente transmissíveis. Temos o coquetel que faz uso, né, no paciente que é HIV. Mas a melhor prevenção é não ter a doença, é prevenir, é não adquirir, né, fazer barreiras para não adquirir a doença. Então, para isso, o único método comprovado que funciona é a camisinha. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? Saber que quando eu estou me expondo a um parceiro, principalmente a um parceiro desconhecido ou uma parceira desconhecida, e eu não, estou desprotegido, não estou fazendo sexo protegido com camisinha, eu corro o risco de adquirir uma dessas doenças que a gente está conversando, né? Então, a melhor forma de prevenção vai ser sempre o uso da camisinha. Lembrando que se eu tive um sexo inseguro com pessoas desconhecidas e eu estou na dúvida se eu tenho ou não a doença, se eu adquiri alguma doença ou não, nós temos os colaboradores do hospital, né, do Hospital CEPOG, ele tem o plano de saúde. Então, ele pode ir até o ginecologista, até o urologista, até mesmo o clínico geral e solicitar um pedido de exames para poder fazer. Se é algum parente, algum amigo e você também quer ajudar, nós temos o quê? Os postos de saúde. Eles também fazem os exames, é seguro, é gratuito nos postos de saúde e também é sigiloso, né? Então, a melhor maneira que nós queremos falar com vocês a respeito desse tema é a prevenção. Então, no que diz respeito ao uso de camisinha, né? A gente tem que trabalhar sempre isso, né? Se é uma pessoa desconhecida, é um parceiro de uma balada, de uma festa, então a melhor maneira de prevenir é sempre a camisinha. Se eu já tenho um parceiro fixo e a gente está seguro e pretende manter um relacionamento mais duradouro, a gente precisa lembrar que tem uns exames, que chamam exames pré-nupciais. Isso podem ser feitos por qualquer pessoa, né? São os exames básicos, que hepatite, VDRL, que vê sífilis e até mesmo HIV. A gente faz esses exames prévios. Sabendo que o companheiro, né, não tem essa doença, aí sim a gente pode abrir uma exceção. Lembrando que tem que existir uma conversa entre os dois, entre o casal, para que isso seja estabelecido de uma forma de confiança, tá? Então, só lembrando vocês que existem esses exames, são chamados exames pré-nupciais, e que vale a pena o casal que mantém uma relação duradoura estar realizando, tá bom? Então, fica a dica e uma ótima semana para vocês.